Olá, queridos e queridas, graça e paz, Pastor Bruno por aqui para mais um Instruindo Águias a Voarem Mais Alto. Eu quero convidar você a partir de agora a não deixar este canal, porque Deus vai abençoar você poderosamente. Amém? Muito bem, muito bem. Hoje nós temos aí um novo tema para nós conversarmos nesse Instruindo Águias a Voarem Mais Alto. E eu quero pedir a você que não deixe o nosso canal. Se por acaso você perder a sua conexão, retorne. Se cair, volte a estar com a gente. Estamos transmitindo simultaneamente pelos canais Serve.Aracaju. Estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Então, você que está com a gente em um desses canais, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está assistindo em um outro momento, Deus também vai te abençoar poderosamente. E eu quero mostrar para você que é possível crescer, é possível avançar, é possível fazer mais, porque Deus tem sempre mais para nós. Na primeira vez que nós nos reunimos, nós falamos sobre excelência. Na segunda vez, falamos mais sobre organização. E agora nós temos um novo tema para esta noite. Para você que está no Facebook, no YouTube, você poderá nos acompanhar também através dos slides. E você que está no Instagram, não estará vendo os slides, mas estará ouvindo também aquilo que nós estaremos tratando nesta noite. Então prepare-se, se você pode, pegue papel e caneta e anote aquilo que Deus vai ministrar sobre tua vida. Este é um momento tão simples, mas tão profundo e tão importante que eu tenho certeza que vai ajudar você a crescer ainda mais. É esse o propósito de Deus. Então vamos lá, hoje eu quero mostrar para você o quanto é importante, gente, ter uma visão bem engajada, uma visão segundo o propósito de Deus. Na verdade, o tema de hoje é o poder da visão. E eu quero que você me acompanhe a partir de agora. É interessante observar que todo líder bem-sucedido, ele tem uma visão futurística, uma visão de longo alcance, uma visão da parte de Deus, que permite que ele possa entender as coisas que estão à frente, aquelas que estão por acontecer. E a visão, ela é muito poderosa. E o poder da visão, ele pode se manifestar de diversas formas. Ao longo dos anos, nós vamos ver, tanto biblicamente, que é o nosso texto de referência, que está justamente em Gênesis, nós vamos ver isso, e também, nos nossos dias atuais, nós temos uma série de homens e mulheres que foram extraordinários porque eles seguiram a visão que Deus lhes deu. Então, preparando aqui, o nosso slide para que nesse momento nós possamos nos engajar e ver aquilo que Deus tem para a nossa vida e participar ativamente disso, eu peço a você que fique atento ao que vai acontecer a partir de agora, porque eu tenho certeza que você será rica e abundantemente abençoado por Deus, amém? Então preste atenção, vamos falar sobre o poder da visão, ok? Este é o nosso tema de hoje, o poder da visão. Estaremos falando para águias. Se você é águia, preste bem atenção naquilo que Deus ele tem para ministrar na sua vida e através da sua vida, na vida de várias pessoas. A vocês que estão chegando no Instagram agora, sejam bem-vindos. Aqueles que já estão no YouTube e no Facebook, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Uma noite gloriosa que Deus está nos permitindo estar juntos novamente para aprender aquilo que Deus tem para nós, ok? Muito bem, vamos falar hoje sobre o poder da visão. É muito importante que você perceba isto e eu quero que você fique atento àquilo que Deus estará ministrando na tua vida. O poder da visão, ok? Muito bem, uma pausazinha rápida aqui que nós... Vamos lá, vamos liberar aqui o poder da visão, ok? Muito bem. Fiquem atentos aí, porque eu tenho certeza que Deus, ele tem coisas extraordinárias para nós nesta noite. Aleluia. Muito bem. Vamos falar sobre o poder da visão. Ok?
o poder da visão. Que visão é essa, pastor? Deus, ele tem nos dado cada vez mais a capacidade de alcançar, né, ações, coisas que vão além das nossas limitações. E entender isso, este plano maior de Deus, enxergar isso, é para nós hoje ainda um grande desafio. É para nós ainda um grande desafio. Mas é importante notar, queridos, que diante de tudo isso, crescer depende de diversos elementos mesmo. No mundo físico, né, na nossa realidade biológica, crescer depende apenas da evolução, desenvolvimento, uma boa alimentação, descanso e fatores naturais. Mas o crescimento diante daquilo que Deus tem para nós, em todas as outras áreas da nossa vida, que não seja justamente a área física, biológica, depende justamente da nossa visão, de alcançar o próximo passo, de enxergar o próximo passo com nitidez, em condições de que nós possamos avançar. E é isso que é um desafio para muitas pessoas, porque infelizmente algumas pessoas só conseguem enxergar aquilo que está diante dos seus olhos e numa visão muito limitada não conseguem alcançar o algo mais que Deus tem para nós. É muito interessante notar que Deus tem sempre algo mais para nós. Existem sempre surpresas, a Bíblia nos mostra isso. E o mesmo Deus que operou naquele passado, opera hoje também. Então nós precisamos entender como Deus faz, como Deus age. E é muito importante compreender isso para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muito bem, então vamos ao próximo slide. Eu gostaria que você nos acompanhasse. O texto é o texto de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 4, tá? Acompanhe comigo esse texto, por favor. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Se você tem a sua Bíblia na mão, leia conosco esse texto. Se não tem, você que está no Facebook e no YouTube poderá acompanhar conosco também, ok? Na sua telinha. Mas quem está no Instagram vai ter que ouvir ou então ler aí na sua Bíblia. Então vamos lá, o texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, aleluia. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos. Guarde isso, 75 anos, quando saiu de Harã. Gente, o que eu percebo dentro desta realidade, que eu quero chamar, né, a atenção de vocês aqui, é justamente que Abraão, ele não tinha uma vida desregrada, desordenada, desorganizada. A vida dele aos 75 anos já estava estabilizada. Ele tinha, né, propriedades, ele tinha bens, ele tinha servos, ele tinha gado, ele tinha uma vida bem confortável. E Deus o chamou justamente neste momento da idade, da vida dele, né, na sua vida já como idoso, já bem avançado aos 75 anos, e foi para largar tudo, foi para deixar tudo, né? E aí você pode pensar comigo, mas por que Deus esperou chegar esse momento para que ele chamasse Abraão? Deus tem, né, algumas ações que eu costumo dizer que são pegadinhas de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não entende nada, por que Deus ele espera um determinado momento para que as coisas aconteçam, né? E às vezes fora daquilo que nós planejamos. Mas é muito importante entender que Deus tem o controle de tudo, Deus tem o domínio de tudo, e Ele sabe o tempo certo. Mas aí que está o que da questão. Eu quero que você entenda não apenas esse fator, né, da chamada de Abraão aos 75 anos de idade, mas o fato dele ter aceito o chamado. Aí está o ponto auge de tudo isso. Ele aceitou o chamado de Deus. Ele poderia ter dito não. Vamos lá, se você estivesse na idade de Abraão, no lugar de Abraão, nas circunstâncias que Abraão viveu, eu te pergunto, qual seria a sua decisão? Deus falou para ele várias coisas que
ele tinha, né, o desejo de realizar. Deus disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou fazer através de você com que as nações, elas reconheçam a grandeza do meu nome. Deus estava ali mostrando para ele coisas inúmeras. Mas, gente, tudo aquilo para uma pessoa comum, para uma pessoa como eu, como você, provavelmente não estaria significando muita coisa. Porém, para alguém que tenha visão, aí vem o que da questão? Isto faz toda a diferença. Muito bem. Aí então eu tenho uma pergunta para você. Preste bem atenção. O que levaria um homem, preste atenção, estabilizado, ele estava com uma vida estável, um homem que tinha bens, tinha uma família estruturada, estava com 75 anos, o que levaria este homem, prestem atenção, a aceitar a proposta de Deus de largar tudo, gente? Ele largou para trás a sua terra, saiu da sua zona de conforto, literalmente ele saiu da sua zona de conforto. Imagine peregrinar com animais, com servos, com esposas, com tudo aquilo. Gente, que transtorno! Não havia uma vida como a nossa, não existiam veículos a motor, não existiam estradas pavimentadas, não existia, querido, água encanada, luz elétrica. Vamos lá, que Deus colocou para um homem de 75 anos um desafio extraordinário, mega extraordinário. E o que você diz que pode ter sido justamente o fator determinante, preste atenção, para que Abraão, ou Abrão, como ele era chamado, dissesse sim, hein? Qual foi o fator determinante? O que você acha que gerou isso? Eu tenho aqui uma resposta para você. Na minha opinião sincera, baseada na Bíblia e naquilo que nós vamos mostrar hoje, que é o poder da visão, olha qual foi, preste atenção, na minha percepção. Vamos lá, qual foi a razão? Não foi outra, queridos, senão o que? A visão. Olha, eu tenho certeza que a razão pela qual Abrão disse sim para Deus foi porque ele enxergou de alguma forma o que Deus estava dizendo para ele. Gente, quem é águia enxerga longe. Olha, ouvindo hoje, lendo algumas questões sobre a visão, e principalmente sobre a águia, eu descobri que uma águia, ela é capaz de enxergar uma presa pequena como um rato a 5.000 metros de altitude. Meu Deus, será que ela enxerga? Será que ela enxerga? Quem é águia tem uma visão de longo alcance. O que levou Abrão a dizer sim foi ter enxergado o que Deus estava mostrando para ele. O poder da visão, gente, nos faz aceitar propostas que parecem loucas aos olhos de muitos. É verdade. Talvez você, ao aceitar o que Deus está dizendo para você, está mostrando para você, você possa ser chamado de louco por alguém. Talvez alguém diga para você, mas isso aí, olha, sinceramente, está fora de alcance, está fora da realidade, mas Deus está promovendo uma oportunidade para você e para mim, para nós crescermos de maneira especial. Eu quero mostrar para você que o poder da visão levará não apenas você, mas muitas outras pessoas através de você para lugares de excelência, para lugares extraordinários. Gente, é impossível ter uma visão da parte de Deus, uma visão de longo alcance, enxergar as propostas que estão por vir e não crescer, e não seguir nessa direção. Eu tenho uma preocupação hoje porque muitas pessoas, elas têm ancorado as suas vidas e estão vivendo ligadas apenas ao hoje, ao presente e às circunstâncias. Quem determina a vida de uma águia, de alguém, de um líder que é águia, em qualquer esfera da sua vida,
Não são as circunstâncias, mas é a visão que ele tem. Que ignorem você, que digam que você é louco ou louca, mas o importante é que você perceba aonde Deus quer te levar. Isso faz toda a diferença. Então, para você que é a águia, o poder da visão precisa se manifestar na tua vida, para que você não se desespere com as circunstâncias. Olha, Abraão, com certeza, como um ser humano comum, como você e eu, com certeza ele pensou: caramba, como é que eu vou peregrinar para um lugar que eu ainda nem sei onde é? Com toda essa turma, com todos os animais, servos, esposas, com todos os transtornos e mais a idade. Gente, 75 anos já pesava. Naquele momento, eles não viviam mais com 300, 400, 250, 400, enfim, 1000 anos, 900 anos como Metusalém. Não, ele estava vivendo ali, né? Já, vamos colocar ali, ele estava da metade para o fim da sua vida. Mas Deus propôs a ele: Abraão, saia, acredite, vá, porque eu farei coisas extraordinárias através de você. Eu creio, eu tenho dentro de mim a convicção de que ele enxergou. Ele viu o que Deus estava mostrando para ele que iria acontecer. Talvez ele tenha visto coisas que estão próximas do que nós vivenciamos aqui. Eu acredito, queridos, porque Deus, ele quando mostra, queridos, ele mostra. Quando ele faz, ele faz. Deus não é limitado. Isso é muito importante de ser observado por nós. Então, continuando, queridos, nós vamos perceber o seguinte, preste atenção nisso. Deus, ele não nos deixa limitados. A visão, ela vai sempre nos levar para um patamar mais elevado do que aquele que nós nos encontramos. Então, perceba agora, eu quero que você fique atento à seguinte questão. O poder da visão, essa é a questão, tá? Então, em primeiro, a visão, ela tem o poder de transformar. Anote isso aí, se você tem papel e caneta na mão, se você puder, anote isso aí. Se você está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, né, e está com o seu smartphone, printa a tela aí e guarda esta informação. Primeiro, a visão tem o poder de transformar. E eu quero usar 2 exemplos marcantes da nossa época, coisas que nós alcançamos, faz parte ainda de uma história recente nas nossas vidas. 2 homens que fizeram toda a diferença por conta da visão. O primeiro deles foi justamente, o reverendo Billy Graham. Gente, que extraordinário. Na década de 40, Billy Graham, ele teve uma visão, ele teve uma percepção quanto à pregação do evangelho. Veja bem, gente, um homem não estava preso à internet, ele não estava preso, queridos, à tecnologia. Na década de 40, ele estava vivendo situações bem limitadas, mas naquele momento ele teve uma visão de Deus. O desejo dele era pregar o evangelho para o maior número de pessoas que ele poderia pregar. Pasmem, queridos, pasmem. Desde o ano de 1940 até o fim do seu ministério ativo, Billy Graham conseguiu, queridos, alcançar mais de 210 milhões de pessoas presencialmente pregando o evangelho, porque ele começou a enxergar que o lugar mais estratégico para pregar o evangelho da maneira que ele estava sentindo e enxergando de Deus era nos estádios, era reunir grandes massas, aglomerações, e ele conseguiu. E o que aconteceu? Mais de 210 milhões de pessoas ouviram falar de Jesus. E detalhe, depois que a tecnologia começou a avançar e ele conseguiu cobertura através da televisão, do rádio, mais de 1 bilhão de pessoas foram alcançadas, foram tocadas, foram transformadas pela visão de um homem.
Meu Deus, gente, eu tenho até que beber água, porque é demais, é demais. Eu fico imaginando quantos de nós, quantos, talvez você que está assistindo nesse momento, seja uma dessas pessoas. Mas eu fico imaginando quantos de nós, muitas vezes quando tem uma visão ampla, uma visão dessa futurista, uma visão dessa de longo alcance, começa a ter medo e recuar, ou às vezes diz, não, isso é impossível, ou vai dar muito trabalho, não vou querer fazer isso. Gente, preste atenção. Aquele homem, ele fez o que no seu tempo poderia ser uma loucura. Muitos poderiam dizer isso é utopia, isso é inatingível, inalcançável. E ele conseguiu reunir milhares e milhões de pessoas. Gente, nós vimos aqui, os números são extraordinários. Então, o poder que uma visão tem para transformar uma realidade. A visão, ela tem poder para transformar a limitação, queridos, em possibilidades. É verdade, a limitação, ela se transforma em possibilidade através do poder da visão. Quem tem a visão vai chegar muito, muito mais rápido do que aquele que não tem. Um outro detalhe, alguém que faz parte da história do mundo, principalmente da história dos Estados Unidos, né? O pastor Martin Luther King. Martin Luther King, ele estava lutando contra um propósito que, para aquele momento, queridos, era quase que impossível dele alcançar algum êxito na visão que ele possuía. A visão que ele possuía, a visão que ele teve, aquilo que ele enxergou e ele começou a lutar para alcançar, foi justamente um mundo, um tempo, uma condição em que as pessoas viveriam bem e se tratariam bem, independentes da cor da sua pele, né? E há uma frase que ele deixou e que marcou a história: eu tenho um sonho. Traduzido, queridos, eu tenho uma visão. E a visão dele era que os 4 filhos dele poderiam crescer e chegar a um momento em que as pessoas, elas seriam vistas não pela cor da sua pele, seriam destacadas sim pela sua capacidade de evoluir, de fazer mais, de fazer a diferença. Aí você diz assim, mas ele morreu, ele foi assassinado. Mas a visão dele foi algo tão poderoso que até hoje está influenciando não apenas os Estados Unidos, mas influenciando o mundo. É extraordinário perceber isso. Então imaginemos se alguém dissesse para o pastor Martin Luther King Jr., para com isso, cara, você não vai conseguir, você é um só, vão te matar, é muito para você. Realmente ele morreu, mas ele não abandonou a visão. Olha, gente, a visão é algo tão poderoso que ainda que nós não consigamos alcançar tudo, a semente que ficará dará frutos num futuro próximo. Sabe por quê? Porque há poder na visão. Então, a visão tem o poder de transformar. O que mais, pastor? Vamos lá, vamos ver o que mais a visão traz para nós, queridos. Muito bem, preste atenção aqui comigo, você. Número 2, para quem está conosco no YouTube e no Facebook, a visão tem o poder de motivar. Gente, preste atenção. A visão tem o poder de motivar. Olha, muitas pessoas, elas querem usar apenas, o artifício, os argumentos das palavras para gerar motivação nas pessoas. Mas quem tem uma visão consegue gerar motivação mesmo em meio a circunstâncias difíceis. E aí eu tomo como exemplo um homem que, para mim, ele simplesmente fez toda a diferença, ele arrasou, chamado Neemias. Gente, Neemias, ele teve uma visão de Deus. No capítulo 2, tá? No versículos 11 e 12 do capítulo 2 do livro de Neemias, você pode ler e você vai observar o momento que Neemias, ele vai até o local, que estava destruído em Jerusalém, e ele vai assim, sem que ninguém soubesse, escondido.
E ele percebe todo aquele caos, toda aquela destruição, toda aquela situação deplorável e retorna para o lugar onde ele morava. E quando ele chegou lá, o texto diz que Deus deu a ele uma visão. Deus mostrou a ele o futuro. Deus disse a Neemias o que ele queria que fosse feito. Preste atenção sobre o poder que a visão tem para motivar. Então, ele disse assim, nesses dois versículos, 11 e 12, Neemias disse: olha, eu não contei para ninguém aquilo que Deus me mostrou. Mas nos versículos 17 e 18 deste mesmo capítulo, a Bíblia diz que Neemias reuniu algumas pessoas e passou para aquelas pessoas a visão. E ele disse para aquelas pessoas o seguinte: olha, a vida de vocês está caótica. Vocês não têm casa para morar, a família de vocês não tem casa, vocês não têm conforto, a terra de vocês está devastada, destruída, os muros foram sucateados, existem apenas escombros, mas Deus me deu uma visão. E Deus me mostrou que nós poderemos conseguir, que nós iremos conseguir, que nós mudaremos esta realidade. Venham comigo se vocês acreditam. Aleluias. Gente, uau, aquele homem, ele estava com pessoas que tinham uma vida destruída, que estavam sem sonhar. Elas estavam desanimadas, desmotivadas, haviam saído do exílio, da escravidão de pouco tempo. Você imagina você viver como escravo durante 70 anos e depois você sai e quando você chega na sua terra está tudo destruído, tudo devastado, tudo estragado, tudo consumido, você não tem um lugar confortável para ficar, não tem segurança porque os muros que protegiam a cidade estavam destruídos. E dentro desse contexto, queridos, nós vamos entender que Neemias, ele libera a visão que Deus lhe deu para o povo. E aqueles homens e mulheres que ali estavam, aquelas pessoas que estavam chocadas, feridas, magoadas, ressentidas, talvez desmotivadas, principalmente desmotivadas, elas abraçaram a visão daquele homem e disseram: nós vamos com você, conte conosco, nós estaremos ao teu lado e restituiremos e restauraremos, reconstruiremos a nossa cidade. Neemias não precisou contar uma historinha para eles, ele não foi um ilusionista que maquinou alguma coisa para iludir aquelas pessoas e dar a elas condições de estar com ele, não. A única coisa que ele fez foi transferir a visão, foi mostrar: olha, Deus está apontando para esse lugar, Deus está nos enviando nesta direção, Deus quer que nós façamos isto. E os desanimados, os que estavam tristes, abatidos, de qualquer forma, eles tomaram uma atitude. O poder que a visão tem para motivar é enorme. Olha, todo líder que está motivado pela visão que possui, ele com certeza vai arrastar outros e vai gerar pessoas motivadas para estarem junto com ele. É uma coisa interessante, o que o pastor Bill Hybels, ele escreveu no livro Liderança Corajosa sobre a visão. Ele diz assim: a visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Olha que definição de Bill Hybels, tá? Quem quer ler esse livro, quem quer adquirir, gente, eu recomendo. Eu li uma leitura extraordinária, Liderança Corajosa, um livro de uma visão assim que amplia realmente nas nossas perspectivas para avançar. É extraordinário, é extraordinário. Então ele diz que uma visão é a imagem do futuro que produz paixão. Gente, amor é uma coisa que tem raízes profundas, mas paixão é um combustível. Olha, a paixão nos leva a fazer loucuras, não é verdade? Lembre aí, você que é casado, você que é namorado, noivo, quando você conheceu a pessoa amada,
que aquela paixão, né, dominou a sua vida. Gente, aquele fogo, aquela labareda, você fica esperando, contando horas, minutos, segundos para estar com aquela pessoa, planeja coisas, às vezes não consegue nem dormir, sonha, fica ansioso, ansiosa. Gente, a paixão é um combustível que não pode faltar na nossa vida. Quem é águia tem visão, e quem tem visão, queridos, tem paixão. O poder que há na visão nos leva à paixão. Olha, se você perdeu este fogo, busque esta restauração. Talvez você tenha perdido a visão. Talvez você tenha olhado numa direção contrária à que Deus te mostrou e apontou para você seguir. E está na hora de refazer o caminho, é provável. Gente, este tempo de pandemia desestruturou a vida de muitas pessoas, centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro. Não foi só você, não foi só no lugar onde você mora que isso aconteceu. Mas isso não significa que Deus não seja capaz de restaurar aquilo que foi perdido. A Bíblia tem diversas promessas. Diversas promessas. Olha, uma delas é muito profunda, porque ela não fala de situações, de perdas de bens, de circunstâncias, mas ela fala de anos. O Senhor, ele diz: olha, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, ele é capaz de restituir não apenas os bens, mas os anos perdidos. Se você contabiliza 2020 como um ano perdido na sua vida, Deus tem poder para restaurar 2020. Em 2021, em 2022, os anos que foram consumidos, aquilo que foi perdido, e a tua visão precisa voltar. Se você é águia, entenda, a visão precisa estar presente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, né, eu li, né, compramos um livro que estava assim, recém-lançado, e este livro tinha o tema Águia ou Galinha, né? É um livro assim, muito interessante para nos fazer refletir. E até hoje essa analogia, ela permanece, porque na verdade ela vem de um conto muito antigo sobre isso. A verdade é que muitas pessoas são águias, mas se comportam como galinha. É verdade, gente. E as limitações que a galinha tem são muito grandes. Para comer, até para voar, porque a galinha não voa, ela salta, batendo as asas. O máximo que provavelmente você já viu uma galinha foi em cima de uma casa, porque de repente ela conseguiu ir para uma árvore, de uma árvore foi para o cume de uma casa, ou chegou, né, na parte mais alta de uma árvore. Você não vai olhar para o céu e ver galinhas voando, gente. Então, nós precisamos entender que se somos águias, nós precisamos ter uma visão de longo alcance. Como eu disse a vocês, um dado importantíssimo, que a águia, ela consegue enxergar a 5.000 metros de altitude a sua presa na terra. E um camundongo, um ratinho, pode ser enxergado por uma águia. Então, a visão de quem é águia tem que ser uma visão de longo alcance. Então, recapitulando, a visão tem o poder para transformar. 2, a visão tem o poder para motivar. E aí pegamos aí como exemplo Neemias. E em terceiro, vamos lá, vamos ver qual é o terceiro ponto da visão, aquilo que a visão pode trazer para nós. Acompanhe-nos aí, a visão, certo? O poder da visão traz para nós a capacidade de conduzir, tá? A visão tem o poder de conduzir. Gente, olha só, uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é o grande exemplo que nós temos quando Deus enviou Moisés para libertar o povo que estava cativo no Egito. Vamos notar uma coisa que eu considero ali um marco, um exemplo para nós muito importante sobre o poder da visão. Quando Deus, ele falou para Moisés que usaria Moisés como um libertador,
como um homem que tiraria o povo da escravidão e levaria para uma terra que emanaria leite e mel. Eu tenho certeza, queridos, que Deus mostrou a Moisés. Moisés viu aquilo, porque ele não desistiu, queridos. Moisés poderia ter chutado o pau da barraca, chutado o balde, como a gente costuma dizer. O cara foi provado ao extremo. Moisés, ele foi aterrorizado pelo povo do deserto, gente. Mas ele tinha visão de Deus. Deus disse: eu quero que você chegue naquela terra, em Canaã. Você tem que chegar lá, você tem que levar o povo que você vai tirar do Egito para lá. E o que motivou Moisés a não desistir, mesmo no momento, escute que ele teve uma mega oportunidade de se vingar daquele povo. Eu digo normalmente, queridos, quando eu medito, quando eu reflito aí, né, quando eu reflito nesse texto, nessa passagem, né, nesse momento da história do povo de Israel, eu fico pensando assim: poxa, se eu estivesse no lugar de Moisés, no momento que Deus se irou, naquele momento que Deus disse assim: olha, Moisés, vou te falar uma coisa, sai daí, sai da frente, porque eu vou acabar com esse povo de uma vez por todas. Sai da frente que agora não tem para ninguém. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu teria dito: Deus, fui, passa a régua nesse povo, porque não dá mais não. Gente, calculamos que Moisés estava conduzindo aproximadamente 3 milhões de pessoas. Gente, 3 milhões de pessoas. O que isso significa? Era gente que não acabava mais. Porém, o texto mostra claramente, gente, a Bíblia, ela nos mostra claramente que o povo não era tranquilinho não, gente. Aquele povo que Moisés estava conduzindo era um povo que estava aterrorizando ele, porque, como nós costumamos, né, dizer, o povo foi tirado do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo não. Então, eles estavam aterrorizando a vida do bendito, mas a visão manteve ele focado. Eu vejo que naquele momento Deus até provou, Deus testou ele. E Moisés disse: Senhor, não acaba com o povo não. O que os egípcios vão dizer, Senhor? Vão dizer: olha, que Deus é esse, tirou o povo que estava lá no Egito para matar eles no deserto. E Deus disse: olha, Moisés, por amor a você, cara, pelo que você está falando aí, pelo que você está me pedindo, eu vou levar em consideração e não vou acabar com esse povo, mas eles merecem. Gente, a visão. Ele conduziu o povo não porque o povo era legalzinho, não porque o povo era bonzinho. Você que é águia tem que entender que a visão é mais importante do que as circunstâncias que vão te cercar. Quando nós falamos do poder da visão, nós estamos falando de um poder de arrasto, de um poder de condução, de um poder, queridos, de chegar aonde nós não imaginamos ser capazes de chegar. Então, o ponto auge de tudo isso é entender que quando nós temos uma visão, queridos, nós vamos marchar até o fim, haja que houver, aconteça o que acontecer, nós vamos sofrer, vamos sentir dor, vamos ter medo, vamos chorar, mas não vamos parar. E aí, o que da questão é não parar. O ponto auge desse processo é não parar, porque a própria Bíblia, nós vamos ver lá em Apocalipse, o desfecho da palavra de Deus, através daquela revelação que João teve, o Senhor Jesus falando com ele, o Senhor diz para ele claramente: ao que vencer, aquele que chegar até o fim, apenas aquele que chegar até o fim, ele alcançará a vitória. E eu vejo que isso é um marco extraordinário. Só vence quem chega até o fim. E o que conduz uma pessoa até o fim é a visão. O que leva uma pessoa a não parar do meio do caminho é a visão. Então, aquele que não tem visão, que está preso às circunstâncias, ele vai parar no meio do caminho, ele vai desistir, ele vai sucumbir. Mas quem tem a visão chegará até o fim. Então eu quero deixar esta palavra para você, que é a águia, instruída
a voar mais alto. A você que está com a gente até agora, está comigo, está conosco aqui, com aqueles que estão no Instagram, Facebook, no YouTube. Eu quero dizer a você, não pare. Aconteça o que acontecer, mantenha o foco, mantenha a visão, siga em frente, marche. Porque o melhor está lá na frente, gente. O extraordinário, a superação, a vitória está lá na frente. Se você parar no meio do caminho, você não vence. E a esse não será dada a coroa da vida. É promessa de Deus. Deus falou e Ele vai cumprir. Então precisamos ter um entendimento claro de como Deus vai conduzir o processo para viver nesta excelência, para viver este extraordinário. A visão é poderosa. Então use o poder da visão. Use o poder da visão ao teu favor. Você águia, você líder, você que tem aí, a liderança da sua casa, você que é líder de si mesmo, vá adiante e não pare. Deus está com você. Eu quero te agradecer por ter permanecido junto comigo durante esse período e quero dizer a você que Deus, Ele está disposto a fazer coisas maiores e melhores. Amém? Então, semana que vem, na terça-feira, às 20 horas, instruindo águias a voarem mais alto. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu quero desafiar você, passe esse link para outras pessoas, aqueles que são seus amigos, colegas, familiares, aqueles que você pode entender que esta palavra contribuirá para o crescimento dele, para a mudança de nível da vida dele. Enfim, envie o link e eu quero dizer que estou grato a você, se você fizer isso e por ter ficado aqui com a gente até esse momento. Deus abençoe, um forte abraço, amém?